como é grande o meu amor por vocês. Olha eu aí novamente. Hoje daremos início a uma nova aula de história. Olha o que a tia Cris trouxe para vocês. Primeiro, uma mensagem. Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Nossa aula de história de hoje está relatando as páginas do livro didático 38 a 51 e o livro lição de casa das páginas 23 a 25. Então vamos lá? O que você tem na mão, Luciana? Ah, é uma pirâmide? O que você está fazendo com isso? No domingo, meus pais me levaram ao museu. Você viu que grande? Vi, é enorme. Voltei muito cansada, mas contente, porque conheci muitas coisas. Já sei. Você viu as múmias? Claro, gostei muito delas. Mas sabe o que mais gostei? Das fotos das pirâmides. Meu pai me explicou que eram enormes túmulos de pedra e que lá só se colocavam os corpos de pessoas importantes. Remédio, agora me lembro das fotos. Você sabe por que faziam túmulos tão grandes? Só queriam colocar uma pessoa só? E como fizeram para levantar essas pedras enormes? Porque imagino que naquele momento não existiam todas as máquinas que temos hoje para fazer construções, certo? Acho que você já se esqueceu do que a professora nos contou sobre os egípcios. Olhem o que eu trouxe para vocês. Quem pode me dizer o que é? É uma pirâmide. Muito bem, Michael. É uma pirâmide dos egípcios. Um povo muito antigo que viveu faz muitos anos em um lugar chamado Egito, às margens do rio mais longo do mundo, o Nilo. E o que eles faziam? Foi um dos primeiros povos a criar um sistema de escritura. Além disso, foram grandes engenheiros e construtores. Mas como também eram muito religiosos, construíram grandes templos em homenagem aos seus deuses. E que outras coisas eles faziam? Eram realmente bons escultores e pintores. E graças a essas obras de arte, podemos conhecer mais sobre a vida cotidiana desse povo. Muitas das obras, como os templos e os túmulos, se mantiveram até hoje porque foram construídas em pedra. Os arqueólogos e os investigadores do passado foram descobrindo e analisando todos os objetos que encontraram. Ainda continuam investigando e encontrando obras e tesouros novos. Agora entendo por que realizavam tais construções. Os egípcios formaram um império na antiguidade e, para demonstrar o poder que tinham, realizaram enormes construções. Mas Já sei, espere aí, não me esqueci. Era um povo muito religioso. Por isso, e para render culto aos deuses, faziam grandes templos. e o que mais? Os túmulos eram enormes porque tinham que proteger os corpos dos faraós. Eles acreditavam na imortalidade da alma e, como deuses que eram, tinham que estar muito bem cuidados. Muito bem, Lu. Olhe quantas coisas você aprendeu lá. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. A tia trouxe um resumo da matéria de hoje para vocês prestarem bastante atenção, se possível relatar no caderno ou pesquisar na internet, ou fazer um resumo no caderno também. E no livro didático está constando tudo isso que a tia vai relatar aqui para vocês. A história começa assim, ó. Povos antigos. Vamos relembrar o que é cultura e religião? O que é cultura? Cultura é o modo de um povo viver, pensar, construir moradias, cantar, tocar, dançar e fazer festas. Cada povo possui uma cultura. Religião, conjunto de crenças e valores partilhados por uma comunidade ou povo.
A religião é sempre coletiva. Estudaremos sobre os povos antigos, os mesopotâmicos e os egípcios. Mesopotâmicos eram politeístas. E o que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Cada cidade cultuava uma divindade própria, que era sua principal protetora. Agora, olha só, vocês vão pegar na página 38, está escrito assim, ó. Os mesopotâmicos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Cada cidade cultuava uma divindade própria, que era sua principal protetora. Os principais deuses mesopotâmicos eram Anum, que era o pai dos deuses e protetor da cidade de Uruk. Eu não sei falar muito bem essas palavras, tá, crianças? Enlil, dono do destino e protetor da cidade de Nico. Assur, senhor da guerra e o mais cultuado deus assírio. Istar, deusa do amor e protetora da cidade de Uruk. Enki, senhor das águas doces, deus da sabedoria, tinha um templo em Erido. Marduk, filho de Enki e principal deus da cidade da Babilônia. Aí, continuando, os deuses moravam em templos. Cada cidade possuía vários templos. O maior deles era o principal deus da cidade. Os fiéis ofereciam ao deus, representado por uma estátua, uma ou várias refeições ao dia. A oferenda era acompanhada de uma prece e tinha como objetivo acalmar o deus ou a deusa e conseguir a ajuda dele ou dela. Agora nós vamos ler a página 40. Na página 40 está falando sobre os sacerdotes e sacerdotisas. Aí a tia fez um lembrete aqui, ó. Sacerdote é uma autoridade ou ministro religioso habilitado para dirigir ou participar em rituais sagrados de uma religião em particular. Sacerdotisa, mulher consagrada ao culto de uma divindade. Aí na página 40 está dizendo assim, ó. Templos, orações e oferendas. Os deuses moravam em templos. Cada cidade possuía vários templos, sendo o maior deles o do principal deus da cidade. Na cidade de Uruk, por exemplo, o maior templo era o de Anum, o protetor dessa cidade. Os fiéis iam ao templo e ofereciam ao deus, ali representado por uma estátua, olha a estátua logo aí abaixo, uma ou várias refeições ao dia. A tia acabou de falar isso com vocês. A oferenda era acompanhada de uma prece e tinha como objetivo acalmar, a tia falou agora há pouco, o deus ou a deusa e conseguir a ajuda dele ou dela. Os templos possuíam sacerdotes e sacerdotisa. Relatei agora para vocês o que isso significa. Eram eles os responsáveis por realizar cerimônias para os deuses, receber oferendas, cuidar dos bens e dos negócios do templo. No interior do templo havia armazém onde os bens materiais eram guardados e oficinas de artesanato, onde se faziam objetos de cerâmica, tecido, móveis e joias. E tudo era comercializado. Aí, a tia fez outro registro aqui para vocês. O jurídico. O que quer dizer jurídico? Jurídico quer dizer
que é um pronunciamento escrito pelo Ministério Público. Clareza e objetividade. O que quer dizer a palavra religioso? Religioso é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. Jornalístico são aqueles veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão com o objetivo de informar sobre algo. Isso aqui que a tia está falando, gente, na verdade, é um resumo que eu fiz, tá? Mito. O que é mito? Mito são escritas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Aí nós assistimos no vídeo anterior, múmia, sarcófagos, faraó. Então a tia vai explicar para vocês o que isso significa. O que é um sarcófago? É um túmulo que, não enterrado, era feito com um tipo de pedra própria para corroer a carne dos mortos. É um tipo de túmulo de pedra onde se deposita um cadáver, geralmente mumificado, para sepultamento usado no Antigo Egito. Faraó, que tinha no vídeo, título que ostentavam os soberanos do Antigo Egito. Algumas pirâmides muito importantes, no início do vídeo também apareceu algumas pirâmides. Nós temos a pirâmide de Quéops, que é considerada a maior e mais pesada obra já construída pelo homem. Tem também a pirâmide de Khafre, é o segundo maior monumento do Egito Antigo e foi construído a mão do faraó Khafre, irmão do faraó Quéops. Nós temos a pirâmide de Miquerinos, é a menor em tamanho e a terceira dentre as mais famosas. Aí nós temos também relatando no texto de vocês, no livro didático, a palavra esfinge. O que é esfinge? Esfinge é uma imagem mitológica criada no Egito Antigo com corpo de leão e cabeça de ser humano. Tem também escrito no livro de vocês, didático, a palavra papiro. O que é papiro? Papiro é matéria-prima para a confecção do papel, usada principalmente entre os antigos egípcios como suporte para a escrita. Papiro é uma planta naturalmente comum, próxima aos rios da África e do Oriente Médio, mas podendo ser encontrada em quase todos os cantos do mundo. Agora vamos pegar o livro de vocês, o livro... Aí vamos fazer primeiro uma leitura. Mesopotâmia. A gente acabou de relatar agora e trouxe para vocês visualizarem. O que é uma cidade-estado? Cidades independentes entre si e se autogovernavam. Mesopotâmia, em grego, significa entre rios, pois ficava entre os rios Tigre e Eufrates. A escrita era cuneiforme e os mesopotâmicos desenvolveram conhecimentos na área da astronomia. A escrita cuneiforme, eles faziam a escrita em argila, tá, gente? Vocês vão ver no livro também. Aí tem uma leitura para vocês fazerem aí, a explicação. Uma outra leitura também, falando sobre os deuses do Antigo Egito, vocês vão ler. Aí nós temos as imagens dos deuses egípcios. E nós temos as pirâmides. Agora nós vamos corrigir os nossos exercícios, porque a tia Cris já fez um resumo de toda a matéria. É só depois vocês lerem, tá?
Na página... Já fez um resumo. Na página 39, vocês vão botar ver a correção no livro didático. Ele está falando assim, agora é a sua vez. Vocês vão ler esse trecho aí tem uma pergunta logo abaixo. Segundo o texto, quem é o causador da tempestade? O Deus enviou. B. Que recurso o autor do texto usa para dizer que o povo foi duramente atingido pelo mau humor de Enil? O livro está sugerindo que ele repete 4 vezes a expressão o povo geme. Aí nós temos uma leitura aqui embaixo. Os mesopotâmicos temiam e respeitavam seus deuses. E para acalmá-los e conseguir ajuda, faziam orações e oferenda para eles. Nascendo ao lado, a estátua de um adorador, encontrada em um templo, dedicado a um deus mesopotâmico, Iraque, C, 2750 a 2400 a.C. A página 40, eu já fiz a leitura com vocês. A página 41, nós temos um texto, né? Ó, leia a prece a seguir e responda, número 1. A página 41. Aí abaixo tem as perguntas. A. O texto é jurídico, religioso ou jornalístico? A tia Cris fez uma leitura oral, lembra um registro com vocês, explicando que era jurídico, religioso e jornalístico. Então, aqui está explicando que o texto é uma prece à deusa Ishtar, portanto, é religioso a letra A. Letra B. A quem o autor se dirige no texto? Essa é a letra B, tá? A deusa Ishtar, nem sei falar esse nome muito bem. Letra C. O que o autor pede à deusa? Essa deusa aí. Ele pede que ela perdoe suas faltas, vírgula, reúna novamente a sua família e aumente seu gado. Conjunto de quadrúpedes domesticados. Carneiros, vírgula, jumentos, vírgula, bois, cabrito, vírgula, entre outros. Essa é a letra C. A letra D. Orações como essa que você acabou de ler, geralmente vinham acompanhadas de uma oferenda. Com que objetivo o fiel oferecia e orava para um deus ou deusa? O livro está relatando. O objetivo era acalmar o deus ou a deusa e conseguir a ajuda dele ou dela. Vamos para a página 42. A tia já fez esse registro com vocês, já fiz um resumo, antes de nós lermos o livro didático. No número 1, está escrito assim, ó, agora é a sua vez. Essa resposta vocês vão fazer oralmente, tá? Ou quem quiser pode colocar no caderno também. 1. De acordo com o mito mesopotâmico, por que a humanidade foi criada? Ela foi criada para substituir os deuses nos trabalhos. 2. De que forma esse mito beneficiava reis e sacerdotes, reforçando a ideia de que as pessoas tinham a obrigação de doar uma parte de seu trabalho e de sua produção para o sustento dos deuses. Número 2. Na página 47, nós temos alguns símbolos da civilização egípcia. Aí na aula de matemática passada, nós falamos sobre algarismos egípcios. Lembra que nós falamos do calcanhar, da flor de lótus? Lembra que eu falei com vocês? Então, na matéria de história também está abordando alguns símbolos. É só vocês verem aqui, tá? Vamos ler. Tem alguns símbolos relatando. Logo abaixo tem as perguntas. 1. Utilizando os símbolos do sistema de numeração egípcia, escreva sua idade. Então, a resposta pessoal. Vocês vão aqui ao símbolo. Vamos supor que o aluno tenha 11 anos. Se tiver 11 anos, vocês vão fazer
o calcanhar, que é essa curvazinha, e 1, certo? Aí depende da idade de vocês. B, o número de alunos na sua classe. Eu vou falar. Para a turma 500 da manhã, nós temos 28 alunos. Então, vocês vão fazer 2 calcanhares e 8 palitinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso para a turma da manhã. Para a turma da tarde, a turma 501, nós temos 15 alunos. Então, nós vamos fazer um calcanhar, tá? Esse sinal aqui, ó, esse símbolo indicava dezena. Um calcanhar e 3 tracinhos, ó. 3 não, desculpa, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos, tá? Agora vamos para a página 48. 1. V, autocorreção. Leia as sentenças sobre a Mesopotâmia e analise V para as verdadeiras e F para as falsas. A primeira opção é verdadeira, a letra A. A letra B é falso. A letra C é verdadeira e a letra D é falsa também. 2. Complete as lacunas. Os mesopotâmicos temiam e respeitavam seus deuses. E para acalmá-los e conseguir ajuda, faziam orações e oferendas para eles. Não importa a ordem, tá? Vocês tenham colocado. 3. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, está errada, e justifique sua resposta. A opção errada aí, crianças, é a letra B. Vamos marcar um X na letra B. Decidir quem seria absolvido de seus pecados e ganharia a vida eterna. Está errado. Então vamos consertar, né? Vamos justificar. O certo é você escrever assim. Os mesopotâmicos não acreditavam na vida após a morte, nem que os mortos seriam julgados por seus atos na Terra. Letra maiúscula início de frase e terra, porque é o planeta Terra com letra maiúscula. Aí nós temos na página 49. Nós temos assim, ó. Os mesopotâmicos não acreditavam em uma vida melhor após a morte. Por isso, eles procuraram viver os prazeres do mundo. Isso ajuda a explicar por que não construíram pirâmides e nem se ocupavam em preservar o corpo por meio de mumificação, como faziam os egípcios. Para os mesopotâmicos, os deuses eram eternos, mas os humanos tinham uma passagem rápida pela Terra. Monte uma ficha comparando os mesopotâmicos aos egípcios no tocante à vida após a morte e a mumificação. Mesopotâmicos, aqui está escrito, ó, os mesopotâmicos, vida após a morte, não acreditavam na vida após a morte. Primeiro quadrinho. Ao lado, mumificação, não praticavam a mumificação dos mortos. Agora vamos relatar sobre os egípcios. Vida após a morte, que é o quadro à esquerda. Acreditavam em uma vida melhor após a morte. A mumificação, quadro à direita. Segundo quadro. Construíram pirâmides e praticavam a mumificação. No número 5, está escrito assim, ó. Vimos no capítulo que os deuses mesopotâmicos mudavam de humor de uma hora para outra. Vimos também que o deus Enlil, em um momento de mau humor, enviou tempestade, vento e destruição para os humanos. Leia agora um texto dirigido a outro deus, o deus Nannar. Então, vocês vão ler aí, tá? A. Com que objetivo esse hino foi escrito? O hino foi escrito com o objetivo de elogiar o deus Nannar, cuja palavra fortalece todas as estruturas. B. Interprete. Qual é o significado da frase? Tua palavra engorda o curral de ovelhas e bois. Essa frase significa que os deuses aumentam o número de ovelhas e de bois do curral. Agora vamos para a página 50. Também tem um texto para vocês lerem. Mas vocês vão ler
Vão ler, né? Aí número 6, está escrito assim, ó, responda com base no mito. A. O que motivou o crime cometido por Sete nesse mito? O livro está sugerindo aqui. O motivo do crime cometido por Sete foi a inveja que tinha do seu irmão Osíris. A letra B. Quem restituiu a vida a Osíris? Como? Quem restituiu a vida a Osíris foi Ísis. Ela reconstituiu as partes do corpo do marido e com ele teve um filho, o Horus. Letra C e letra D são respostas pessoais, tá? Na página 51 tem a oração do Nilo. E o vídeo que a tia passou lá no início está explicando para vocês do rio Nilo, tá? Então vocês vão ler esse trecho e vão responder a letra A, para nós finalizarmos a aula de hoje. A criação letra A. Quais as atividades econômicas praticadas pelos antigos egípcios? A criação de gado, a pesca e a agricultura. Aí aqui está falando assim, na letra B. Qual a importância do rio Nilo para a população do antigo Egito? O livro está sugerindo. As águas do rio Nilo eram aproveitadas pelos egípcios para consumo próprio, para irrigar os campos e na criação do gado. Além disso, ponto linear, letra maiúscula. Além disso, a existência do Nilo servia à pesca e à navegação. Vocês sabem que no dia 10 é feriado, né? Paixão de Cristo, é feriado. Aí logo em seguida vem a Páscoa. Aí a tia Cristã trouxe uma história da Páscoa para vocês. Símbolo da Páscoa. Aqui nós temos alguns símbolos da Páscoa. Vocês vão ler. Todos eles, cada um deles tem um objetivo. Agora chegou o momento de colocar em prática. Construa com sua família um coelhinho de dobraduras, com uma folha de papel ofício ou folha do seu caderno, tá? Em seguida, colhe-o e crie uma frase bem criativa. Registre tudo em seu caderno de história. Aí a tia está dando uma sugestão para você, tá? Para vocês fazerem um coelhinho de dobradura. Podem colar no caderno de história. Aqui tem um abraço de Feliz Páscoa, tá? Que Deus abençoe a Páscoa de vocês e abençoe a todos. Um beijo carinhoso. Amo muito vocês, estou com muitas saudades.